Quando você pensa em tecnologia de ponta, qual país vem à mente? Japão? Coreia do Sul? E quando o assunto é vinhos históricos, você logo imagina França ou Itália, certo? Se o tema é arquitetura deslumbrante, talvez você pense em Dubai ou Paris. Agora, e se eu te dissesse que o lugar que vamos explorar hoje pode te surpreender em todos esses quesitos? Um país que combina história milenar, sabores únicos e uma diversidade cultural de tirar o fôlego. Preparado? Porque hoje, o belo mundo te leva ao Líbano, uma terra que prova que tamanho não é documento quando o assunto é fascinar o mundo. Número 1. Localização e dados geográficos. Se vamos falar do Líbano, precisamos começar pela localização. O país está no Oriente Médio, cercado pela Síria ao norte e leste e por Israel ao sul. Ao oeste, suas praias são banhadas pelo Mar Mediterrâneo. Essa posição é fundamental para entender o Líbano. Situado bem no cruzamento entre o Oriente e o Ocidente, ele serviu por milênios como uma ponte cultural, comercial e intelectual entre grandes civilizações. Agora, quer um fato curioso? O Líbano é o único país árabe sem deserto. Enquanto a maioria dos países da região apresenta paisagens áridas, o Líbano é um espetáculo à parte. O país é coberto por montanhas verdes, florestas de cedros milenares e, pasmem, até estações de esqui. Isso mesmo, esqui no Oriente Médio. No inverno, as cadeias montanhosas que cortam o país oferecem condições perfeitas para esquiar. E no verão, o clima ameno nas montanhas contrasta com as praias ensolaradas do Mediterrâneo. Dá para acreditar que, em um único dia, você pode esquiar pela manhã e tomar um banho de mar à tarde? Outro detalhe impressionante é a riqueza hídrica do Líbano, especialmente comparada aos seus vizinhos. O país possui 15 rios, que nascem em suas próprias montanhas, um verdadeiro privilégio em uma região onde a água é um recurso escasso. Essa abundância garantiu ao longo da história a sobrevivência e o crescimento das comunidades locais, mesmo em períodos de crise. E claro, precisamos falar da capital, Beirute. Número 2. Beirute. Beirute, a capital do Líbano, é conhecida como a Paris do Oriente Médio, mas também carrega um título que talvez você não conheça, a Cidade Fênix. E esse apelido faz todo sentido. Ao longo dos séculos, Beirute foi destruída e reconstruída pelo menos 7 vezes. Cada renascimento trouxe novas camadas de cultura, arquitetura e vida. É por isso que ela é chamada de Cidade Fênix. Sempre que cai, renasce das cinzas, mais vibrante e resiliente do que antes. Hoje, Beirute é o coração pulsante do Líbano, um lugar onde o antigo e o moderno se encontram de forma única. Nos mercados tradicionais, especiarias aromáticas, joias feitas à mão e artesanatos dividem espaço com pequenos cafés que parecem saídos de outra época. Mas basta caminhar alguns quarteirões e você se depara com shoppings de luxo que exibem as grifes mais famosas do mundo. Quando o assunto é compras, Beirute rivaliza com gigantes como Dubai, oferecendo desde o autêntico até o sofisticado. A cidade também oferece um calçadão à beira-mar que é de tirar o fôlego. Entre restaurantes, marinas, parques de diversões e vendedores ambulantes cheios de simpatia, o lugar é um convite para aproveitar o melhor da gastronomia e cultura local. E se tem uma coisa que Beirute sabe fazer bem, é festejar. A vida noturna da capital libanesa é considerada uma das mais vibrantes do mundo. São mais de 300 centros noturnos, entre bares, casas de shows e baladas, que fazem a cidade literalmente não dormir. Quer um exemplo? Você pode aproveitar um vinho local em um bar charmoso ou dançar até o sol nascer em uma das baladas mais badaladas da região. Beirute é para todos os gostos, e para quem não quer que a festa acabe. Número 3. Civilizações. Com sua localização estratégica e fácil acesso ao mar, o Líbano sempre foi uma joia cobiçada por grandes potências ao longo da história. E aqui vai um dado surpreendente. O país já esteve sob o domínio de mais de 16 civilizações diferentes. Egípcios, assírios, babilônios, fenícios,
persas, gregos, romanos, bizantinos, árabes, otomanos, franceses. A lista não é só extensa, mas cheia de histórias marcantes. Cada uma dessas civilizações deixou um pedaço de si na cultura, arquitetura e identidade, tornando o país um verdadeiro mosaico histórico. Os fenícios, por exemplo, dominaram o mar Mediterrâneo e foram pioneiros na construção de navios e na navegação de longas distâncias, transformando o Mediterrâneo em seu quintal e criaram rotas comerciais que conectavam o mundo antigo. E tem mais. Teorias sugerem que eles podem ter chegado às Américas e até ao Brasil muito antes de Cristóvão Colombo. Inclusive, existem registros de um barco fenício encontrado em território brasileiro. Fascinante, né? O peso histórico dessa nação também aparece no próprio nome do país. Com mais de 4.000 anos de existência, Líbano é o nome de país mais antigo ainda em uso no mundo. A origem vem da raiz semita LBN, que significa branco, uma referência às montanhas nevadas que dominam o horizonte durante o inverno. Isso sem contar que esse pequeno pedaço de terra é mencionado mais de 70 vezes na Bíblia, reforçando sua relevância espiritual e histórica. Número 4. País de passagens bíblicas. Falando em Bíblia, você sabia que uma das cidades mais antigas do mundo ainda habitadas está no Líbano? Byblos, além de seu charme histórico, tem uma conexão direta com os textos sagrados. A cidade foi um importante centro comercial dos fenícios e é associada à palavra Bíblia, já que era um grande polo de produção e exportação de papiro, material onde os textos sagrados eram escritos. Hoje, Byblos é patrimônio mundial da Unesco e atrai visitantes fascinados por história, arqueologia e cultura. E por falar em história cristã, o primeiro milagre de Jesus Cristo, segundo a tradição cristã, a transformação da água em vinho, aconteceu em Cana, também no território libanês. Essa terra carrega mais espiritualidade e história do que muitos imaginam. Como dissemos antes, o país é mencionado mais de 70 vezes em várias passagens bíblicas, como nos Cânticos de Salomão, que exaltam a beleza dos cedros e montanhas libanesas. Número 5. Religião. A ligação do Líbano com a religião vai muito além do cristianismo. O país é um verdadeiro mosaico religioso, único no mundo árabe, com uma diversidade que poucos lugares conseguem igualar. São 18 comunidades religiosas reconhecidas oficialmente, incluindo cristãos maronitas, ortodoxos, católicos, muçulmanos sunitas e xiitas, além de drusos e outras minorias. E aqui vai um dado impressionante. Cerca de 40% da população é cristã, o que faz do Líbano o país árabe com a maior porcentagem de cristãos. Um contraste e tanto em uma região predominantemente muçulmana. Essa diversidade está literalmente estampada na paisagem do país. Em Beirute, por exemplo, é só dar uma volta pelo centro para notar como diferentes religiões convivem lado a lado. De um lado, você encontra a imponente mesquita Mohammed Al-Amin, com sua cúpula azul que domina o horizonte, um marco da fé muçulmana sunita. E a poucos passos dali está a Catedral de São Jorge, dos Maronitas, representando a forte presença cristã no Líbano. E isso não é tudo. No norte, o Vale de Qadisha guarda uma das comunidades monásticas cristãs mais antigas do mundo. Entre os mosteiros escondidos nas montanhas, destaca-se o mosteiro de São Antônio Cozaia, que existe desde o século IV. Já no sul, a cidade de Sidom abriga a Grande Mesquita, construída no século XI, enquanto o templo de Eshmun oferece um vislumbre das antigas práticas religiosas dos fenícios. Mas nem tudo é harmonia. Apesar dessa riqueza religiosa, a história do Líbano é marcada por tensões e conflitos entre diferentes grupos. Número 6. História. Como já adiantamos, o Líbano foi lar e motivo de disputa para nada menos que 16 civilizações. Cada uma queria um pedaço do bolo, mas todas deixaram sua marca. Nos tempos antigos, esse território foi o berço dos fenícios, mestres do comércio e da navegação.
Cidades como Tiro, Biblos e Sidom eram verdadeiros centros de uma civilização que dominava os mares e presenteou o mundo com uma das maiores invenções, o alfabeto. Depois, chegaram os romanos, que ergueram monumentos grandiosos, como o Templo de Júpiter, em Baalbek, seguidos pelos bizantinos, que moldaram a espiritualidade da região com o cristianismo como religião predominante. Mas a região nunca teve sossego por muito tempo. Durante séculos, foi disputada por cruzados, mamelucos e otomanos, que trouxeram a fé islâmica e deixaram um legado de fortalezas, mesquitas e tradições culturais que permanecem até hoje. No século XX, o território passou do controle otomano para o mandato francês, após a Primeira Guerra Mundial, um período marcado por uma predominância cristã. Aqui está a versão revisada, com mais energia e clareza. Foi apenas em 1943 que o país conquistou sua independência, um marco que provou como séculos de história e resiliência haviam preparado o Líbano para o autogoverno e o progresso. De lá até 1975, o Líbano viveu uma era de ouro. Econômica, política e culturalmente, era o ponto onde o Oriente e o Ocidente se encontravam de maneira harmoniosa. Essa terra da hospitalidade e do intercâmbio estava ao mesmo tempo conectada à tecnologia da Europa, ao dinheiro gerado pelo petróleo árabe e à proximidade das cidades sagradas de Jerusalém, Belém e Meca, berços das 3 grandes religiões do mundo. E para quem acha que o Líbano era só charme e história, os números impressionam. Mesmo sem fabricar um único carro, o país tinha mais carros por 1.000 habitantes do que gigantes da indústria automotiva, como a Itália, a Rússia e o Japão. Beirute era puro glamour. A cidade chegou a ostentar o título de lugar com mais milionários por quilômetro quadrado, perdendo apenas para Nova York. Mas nem tudo eram flores. O sistema político, baseado na divisão religiosa, começou a mostrar suas rachaduras, plantando as sementes de uma instabilidade que, anos depois, abalaria profundamente o país. Na década de 70, essas tensões explodiram em uma guerra civil que devastou o local por 15 anos, deixando marcas profundas na sociedade e na infraestrutura. E, como se já não bastasse, o país enfrentou invasões, conflitos regionais e crises políticas ao longo do século XXI. Um dos momentos mais trágicos foi a explosão no porto de Beirute, em 2020. Esse desastre devastador chocou o mundo, mas também mostrou a resiliência de um povo que nunca desiste de se reconstruir. Hoje, o território abriga cerca de 4,5 milhões de pessoas dentro de suas fronteiras, um número modesto. Mas a diáspora libanesa é gigantesca. Estima-se que existam cerca de 14 milhões de libaneses espalhados pelo mundo. Isso significa que há quase 3 vezes mais descendentes fora do país do que em solo nacional. Eles estão no Brasil, nos Estados Unidos, na África Ocidental, na Austrália e em muitos outros lugares. Em termos políticos, também se diferencia. Enquanto boa parte do Oriente Médio é marcada por regimes autoritários, o governo local funciona como uma república parlamentarista, algo único na região. Hoje, o Líbano vive um equilíbrio delicado entre sua diversidade interna e as tensões regionais. O Hezbollah, uma força política e militar xiita, desempenha um papel importante na política local e nas relações com Israel. Apesar dessas tensões, apesar dos altos e baixos, este lugar segue em frente. Um país que sempre encontra uma forma de se reinventar. Número 7. Lugares. Agora que já mergulhamos na história, é hora de explorar os lugares que fazem do Líbano um destino único. E olha, não estamos falando de qualquer coisa. Começamos com Baalbek, um verdadeiro espetáculo arqueológico. É lá que está o Templo de Júpiter, o único no mundo que sobreviveu ao tempo. Imagine só, colunas gigantescas que resistem há milênios, contando histórias de um passado glorioso. O lugar parece um portal para a Roma antiga, com ruínas tão imponentes que deixam qualquer um de boca aberta. Agora, descendo para o sul,
encontramos uma cidade que já foi o centro do luxo e do poder no Mediterrâneo. Estamos falando de Tiro, um lugar que, no auge de sua glória, produzia um corante púrpura raríssimo. Só os muito ricos e poderosos podiam ostentar esse tom. Era o equivalente a usar ouro na roupa. Se o seu negócio é praia, o litoral libanês é simplesmente deslumbrante. Com cerca de 200 quilômetros de costa, você encontra de tudo, desde praias calmas até paisagens de cair o queixo. E claro, não podemos esquecer de Jounieh. Além de ser linda, a cidade é famosa pelo teleférico que proporciona vistas panorâmicas espetaculares da Baía. Lá no alto, o Santuário de Nossa Senhora do Líbano é um ponto de peregrinação e um dos melhores lugares para apreciar o litoral. Mas tem algo que não pode faltar no roteiro pelo Líbano. Essa é a Rota do Vinho. Número 8. A Rota do Vinho. O Líbano é casa de alguns dos vinhedos mais antigos do mundo, e a experiência de provar esses rótulos, enquanto aprende sobre a tradição milenar da região, é simplesmente imperdível. A Rota do Vinho é uma viagem pelo Vale do Bekaa e pelas regiões montanhosas do Monte Líbano, locais onde a produção de vinho acontece há mais de 5.000 anos. E olha, desde os tempos antigos, esse país já sabia fazer vinhos impressionantes. O segredo? Um clima mediterrâneo perfeito, com verões quentes e invernos suaves, que resultam em uvas incríveis e vinhos que competem de igual para igual com os melhores do mundo. Hoje, o país exporta cerca de 50% de sua produção para mais de 30 países. Estamos falando de rótulos que encantam de Londres a Nova York. E a experiência vai além das taças. A hospitalidade libanesa transforma cada parada em uma festa, com degustações de tintos, brancos e rosés, acompanhadas de boa conversa, vistas espetaculares e, claro, aquela culinária que faz tudo ficar ainda melhor. Número 9. Gastronomia. E vamos combinar, falar do Líbano sem mencionar sua gastronomia é praticamente impossível. Essa culinária é um verdadeiro presente para o mundo, e pratos como quibe, tabule, hummus e falafel não só conquistaram corações, mas também viraram símbolos da cozinha libanesa. Tudo aqui tem sabor, frescor e muita história. O resultado é uma fartura de legumes, grãos, azeites e especiarias, que transforma cada prato em uma explosão de sabores. E para acompanhar essa experiência, não dá para ignorar o café árabe. Servido em pequenas xícaras, o café é preparado fervendo o pó diretamente na água, criando uma bebida intensa e cheia de personalidade. No Líbano, ele vai muito além de uma simples dose de cafeína. É um ritual social, oferecido a amigos, familiares e visitantes como sinal de hospitalidade e conexão. É um momento para pausar, conversar e reforçar os laços, algo que, convenhamos, nunca sai de moda. Número 10. Línguas e educação. Chegando na reta final da nossa imersão libanesa, uma das marcas do Líbano é a facilidade com que seus habitantes lidam com diferentes línguas. No Líbano, falar árabe, francês e inglês é quase regra, e tudo isso graças à bagagem histórica e cultural que o país carrega. O francês chegou com o mandato francês, lá depois da Primeira Guerra Mundial. Já o inglês veio na carona da globalização e do comércio internacional. É tipo um combo linguístico que abre portas para o mundo todo. E essa habilidade com línguas reflete direto na educação. Quer um dado impressionante? O Líbano tem uma taxa de alfabetização de 99%. Isso mesmo, quase todo mundo sabe ler e escrever. E mais, cerca de 70% dos estudantes estão em escolas particulares. É tanta gente investindo pesado na educação que dá para perceber como o libanês valoriza o futuro. Por lá, aprender não é só importante, é essencial. Ah, e não pense que para por aí. O país tem pelo menos 42 universidades. Sim, um número bem alto para um território tão pequeno. E essas instituições carregam a tradição de um lugar que no passado era referência em ensino, com escolas de direito e centros intelectuais que influenciaram o Mediterrâneo. Agora me diz, tem como não se impressionar com um país
onde as pessoas trocam de idioma como quem troca de camisa. Como deu para perceber, o país pode ser pequeno em território, mas é gigante em história, cultura e beleza. E assim, encerramos mais uma jornada pelo belo mundo, desta vez explorando o fascinante Líbano. Espero que você tenha se surpreendido e se encantado com as histórias, curiosidades e sabores dessa terra única. Um país que prova que as maiores riquezas nem sempre vêm em grandes dimensões. Se você quer continuar explorando o mundo ao nosso lado, já sabe, inscreva-se no canal, ative as notificações e fique pronto para embarcar na próxima aventura. Obrigado por viajar com a gente e até o próximo destino, onde novos mistérios e horizontes nos aguardam. Até mais.